Salve galera, tudo bem? Aqui é o professor Eufrásio e a gente está entrando na nossa aula de vetores. Vamos lá, gente. Para a gente começar o nosso estudo de vetores, a gente vai precisar entender a diferença entre uma grandeza escalar e uma grandeza vetorial, tá? É muito simples essa diferença. Quando eu falo para você, hoje está 25 graus Celsius, essa informação você entende 100%, concorda? Né? Eu não preciso dizer, está 25 graus Celsius para cima e 20 graus Celsius para a direita, concorda? Eu não preciso falar sobre isso. Porém, quando eu falo assim, eu empurrei uma garrafa com uma força de 30 newtons, o que vai acontecer com essa garrafa? Percebe que falta alguma coisa para a gente entender? Bom, se eu tenho uma garrafa em cima da mesa, para onde que eu estou empurrando ela? Eu empurrei ela para frente, para a direita, para a esquerda, de cima para baixo. Percebe que depende, eu preciso da informação sobre a direção e o sentido que eu empurrei essa garrafa. Faz sentido? Então eu acabei de dar dois exemplos para vocês, né? Um que era uma grandeza escalar, que eu precisei falar apenas o valor e a unidade, 25 graus Celsius. E o outro, eu preciso, além do número e da unidade, eu preciso dizer uma direção e o sentido. Por exemplo, eu fiz uma força de 30 newtons para a direita. Beleza? Faz sentido? Então essa aqui vai ser a ideia, gente. Então já falando disso, eu estou antecipando, né, o conceito de vetor, que é o que a gente vai trabalhar mais nessa aula. Beleza? Então vamos colocar alguns exemplos, né? O que a gente tem de grandeza escalar? Então eu dei o exemplo para vocês aqui de temperatura. Que outros exemplos a gente pode ter de grandezas escalares? A gente pode ter massa, tudo bem? A gente pode ter comprimento e etc. Tudo bem? Então, as grandezas escalares vão ser essas grandezas, que eu preciso apenas do valor e da unidade e eu entendo 100%. As grandezas vetoriais, vamos dar alguns exemplos aqui. Eu falei para vocês de força, beleza? Mais para frente a gente vai ver um conceito que é o conceito de quantidade de movimento. Isso aqui também vai ser um vetor, beleza? A própria velocidade. Isso vai ser uma grandeza para a gente, que, né, a gente vai trabalhar como uma grandeza vetorial, beleza? E assim por diante, tá? Então eu tenho diversas grandezas vetoriais escalares e a diferença principal é essa que eu expliquei. Mas o nosso foco, né, de estudo agora vai ser em vetor. Então eu já antecipei para vocês, mas vamos deixar uma definição mais formal. Eu coloquei que vetor é o conjunto de todos os segmentos orientados que possuem mesmo módulo, direção e sentido. Aí vem uma dúvida, por que vetor é um conjunto, tá? A representação de um vetor vai ser uma setinha, tá? Então se a gente for falar, por exemplo, de uma maneira menos formal, né? O vetor vai ser uma seta, beleza? E a gente vai representar o vetor, né? Colocando, por exemplo, é o vetor V e a gente coloca uma setinha em cima dele, beleza? Então o vetor aqui parece que é uma coisa, né? É uma seta. Mas quando eu falo que é o conjunto de todos os segmentos orientados, né? Segmento orientado é um nome bonito para seta, beleza? Por que é um conjunto? Porque basicamente se eu pegar esse vetor aqui, eu der um copiar nele e colocar ele aqui embaixo, por exemplo, eu digo que ele é o mesmo vetor, não é outro vetor, beleza? A gente vai dizer mais formalmente que esse aqui, ele é só um representante do outro, beleza? Então, o que define um vetor? Imagina assim, o que define nós como seres humanos, ou como, por exemplo, eu sou o Eufrásio, o que define? Né? Eu tenho o meu nome, eu tenho várias características físicas, né? Tenho o meu DNA, então tem muitas coisas, né? O ser humano é uma coisa mais complexa. O vetor é mais simples. O que define um vetor? 3 características: módulo, direção e sentido, só. Ou seja, se esse vetor aqui de cima, ele tem um módulo, direção e sentido, e o vetor aqui de baixo tem o mesmo módulo, mesma direção e mesmo sentido, eles são o mesmo vetor. Faz sentido? Então, se eu tiver vários vetores iguaizinhos, eles são a mesma coisa, são só representantes. E isso vai ajudar muito quando a gente precisar fazer operações com vetores. Então, às vezes eu vou precisar que o vetor que está aqui, ele precisa estar em outro lugar para eu fazer uma operação. Então a gente vai poder fazer essa movimentação. Show de bola? Então essa que é a ideia, gente. A representação de um vetor é uma seta, segmento orientado.
Indo mais a fundo sobre essas características, a gente tem, né, que o módulo é o tamanho do vetor, e quando a gente falar de uma grandeza física, esse módulo ele vai representar a intensidade, tudo bem? Então a gente ainda não falou de força, mas eu já mencionei isso, mas quando a gente fizer uma força, se eu tenho uma força grande, o meu vetor, a minha representação, ela vai ser maior. Se eu falar de uma força pequena, é um vetor menor, beleza? Então a gente está dizendo que o módulo está mudando aí, beleza? O que é a direção? A direção é definida por uma reta sem orientação. Como assim, ó? A direção desse vetor que eu coloquei é a direção desse pontilhado que eu estou colocando aqui, ó. Beleza? Essa reta laranja que eu coloquei aí é a direção. Quer ver uma forma de você entender? Pensa em horizontal e vertical, beleza? Quando a gente pensa em horizontal, a gente pensa no horizonte. É uma linha, né, que está nessa direção. Agora, quando eu falo vertical, é uma linha de pé, beleza? Só que qual que é a diferença, né? Que vem a diferença grande, a dúvida que vem entre direção e sentido. O sentido, né? Eu pego, né, a direção e eu coloco uma orientação. Então uma coisa é eu dizer horizontal, é a direção. Outra coisa é eu dizer para a direita. A direita é um sentido, percebe? Então um vetor que aponta para a direita, a direção dele é horizontal e o sentido é para a direita. Show de bola? Então essa aqui é a principal diferença de direção e sentido, que eles vão vir meio que acorrentados ali. Tudo bem? Então essa é a definição de um vetor. E a partir dessas definições, a gente vai representar grandezas físicas e fazer operações com esses camaradas aí. Show de bola? Quando a gente fala de operações com vetores, isso é um requisito que a gente tem que ter na física muito básico. Por quê? Pensa que na física a gente vai ter diversas grandezas que vão ser representadas por vetores. E a gente vai ter que somar essas grandezas, subtrair essas grandezas, certo? Então pensa que aprender a fazer as operações com vetores é equivalente a gente aprender a somar, subtrair nos números normais. Então imagina se você fosse estudar física e não soubesse quanto é 2 mais 2, beleza? Então por que a gente vai falar de novo aprender a fazer as operações básicas? Porque com vetores, 2 mais 2 não necessariamente é igual a 4. E é isso exatamente que a gente vai ver, tá? Então vamos lá, gente. O que vai ser a soma de vetores? A gente vai falar de alguns métodos que a gente tem para fazer a soma desses vetores. Então, o que a gente vai ter? Ó, eu vou representar aqui dois vetores. Então, como que a gente vai somar vetores? Basicamente, para somar vetores, a gente tem que entender o que é a origem e o que é extremidade de um vetor. Quando eu falo a origem de um vetor, eu vou chamar aqui de bundinha dele, beleza? É a parte que não tem a setinha. E a extremidade vai ser a cabecinha do vetor, beleza? E aí o que vai ser a soma do vetor? Quando eu quero somar com ele, o que eu vou fazer? Eu vou pegar o outro vetor e conectar aqui desse primeiro, beleza? E aí esse método é o método que a gente chama de método da poligonal. Então eu ligo os vetores em sequência, unindo a extremidade do anterior à origem do próximo. Se eu tivesse um outro vetor, ó, eu colocaria ele aqui e assim por diante. Ah, tem um outro vetor, eu colocaria assim. Sempre a cabecinha na bundinha. E aí o que a gente vai ter? O vetor soma, tá? O resultado desses dois vetores aqui vai ser o quê? Vai ser unir a bundinha do primeiro até a cabecinha do último, né? Falando mais bonito, a origem do primeiro até a extremidade do último. E esse é o nosso vetor soma aqui. Vamos colocar que é um vetor S de soma, beleza? Então, vamos dar um exemplo prático. Imagina que, sei lá, esse vetor aqui, ele representa o deslocamento, é o vetor deslocamento que a gente já vai falar em seguida. O que é o vetor deslocamento? É um vetor que vai unir a posição que você estava até a posição que você chegou, tudo bem? Então, imagina, eu andei daqui até aqui e depois andei daqui até aqui, beleza? Então, qual foi o meu deslocamento final? Foi esse vetor laranjinha aqui, beleza? Que une de onde eu saí até onde eu cheguei, tá? Então é só um exemplo aqui, na prática, como entender essa questão do que é esse vetor soma, beleza? Importa o início e o fim. Se por acaso eu tivesse saído, eu somasse e voltasse no início, eu coloco os vetores, eles formam um ciclo e volta para o início. O meu vetor soma seria zero. Imagina a mesma ideia do deslocamento. É como se eu andei e voltei para o mesmo lugar. Meu deslocamento foi zero, tá? Então, ao mesmo tempo que eu coloquei a regra prática, dei um exemplo físico aí da vida, beleza? O próximo método que a gente vai ver é o método do paralelogramo. E ele vai servir para somar os vetores 2 a 2, tudo bem? Esse método da poligonal eu posso somar vários, que nem eu falei. Se eu tivesse mais vetores, eu ia fazendo, né? Então, sei lá, eu tenho mais um vetor aqui, mais um vetor aqui.
o meu vetor soma no final seria o início até o fim aqui. Então, eu já somei, né, tudo de uma vez, tá? Aí, assim, a forma que a gente vai calcular o módulo do vetor soma é outra coisa que a gente já vai ver. Mas achar o vetor soma é só isso. No método do paralelogramo, ele vai servir para somar dois vetores. Então, vamos colocar aqui, ó. Imagina que eu tenho um primeiro vetor aqui, um vetor A, e aí eu tenho aqui um vetor B. Beleza? Então, eu tenho um vetor A e um vetor B, tá? Então imagina que esses vetores também, eles estão separados, por exemplo, beleza? Aí o que a gente vai ter? A gente vai unir as origens, tá? E aí o que a gente vai fazer? A gente vai formar um paralelogramo, ou seja, eu vou pegar cada vetor e eu vou fazer uma cópia deles. Então eu vou copiar esse vetor A e jogar ele para cá. E o nosso vetor B, eu também vou copiar ele e jogar lá para cima. Tá vendo que eu estou replicando esses vetores aqui para essas novas posições, beleza? Então eu peguei o vetor de baixo, transportei ele para cima, e o vetor aqui eu transportei ele para o lado. E aí o que a gente tem, ó? Pega a junção das origens e a gente vai juntar aqui, né, com essa união das extremidades aqui em cima, beleza? Então o nosso vetor resultante vai estar aqui. Tudo bem? Esse aqui é o nosso vetor soma, beleza? E aí, qual que é a ideia? Isso aqui é a mesma coisa do método de cima, tá? Se vocês separarem, o vetor soma deu a mesma coisa. A gente só usou um método diferente, beleza? Então não é uma soma diferente, não. A gente está fazendo a mesma coisa, tá? É só uma forma diferente de a gente visualizar, beleza? Então, e a gente vai pegando de 2 a 2. E aí, como que a gente faz? Por que é interessante esse método do paralelogramo? Porque a gente vai ter um método definido de como achar o tamanho do vetor soma. E é exatamente isso que a gente vai ver. Então, o que eu vou colocar aqui? Primeiro, antes de fazer esse caso do paralelogramo para a gente achar o vetor soma, a gente vai ver casos mais simples primeiro, tá bom? Então a gente tem esses dois métodos, mas vamos ver como a gente vai somar eles. Então, imagina que a gente tem dois vetores no mesmo sentido, tá? Então imagina que eu tenho um vetor A para cá, e eu tenho um vetor B para o mesmo lado. Qual que vai ser a ideia aqui, gente? Basicamente, para a gente achar o vetor soma, né, basta eu, né, posso usar o método da poligonal, né, que eu vou juntar a cabecinha na bundinha. E aí, o que acontece? Ó, o vetor soma é a junção da bundinha do primeiro até a cabecinha do último, né, a extremidade. Então, o vetor soma vai ser esse vetor aqui, ó, que eu acabei de desenhar. Beleza? Então, se vocês separarem geometricamente, né, a soma a soma vetorial vai ser sempre uma soma geométrica. Geometricamente, a gente vê que o vetor soma, o módulo, é a soma dos módulos desses vetores aqui. Percebe? Então, o que a gente vai ter? Ó? O nosso vetor soma, o módulo dele, então essas barrinhas representam o módulo, vai ser igual o módulo da soma. Eu vou somar cada vetor o módulo deles, porque eles estão no mesmo sentido, beleza? Então é meio que eles estão se ajudando, tá? Então vai ser assim que a gente vai calcular, simplesmente a soma. E aí vai ser o caso mais simples, tá, gente? Eu tenho um vetor 3, 1, 4, a soma vai ser 7, só isso. Quando os vetores estão em sentidos opostos, a gente vai fazer o quê, ó? Imagina que eu tenho um primeiro vetor aqui, um vetor A, e eu tenho um vetor B para cá. Eu vou novamente fazer a mesma coisa. Eu vou unir a extremidade na bundinha aqui, ó. Então, a gente conectou aqui, ó. Tá vendo? Então, ó, o vetor A, ele ia de uma posição a outra, e o B, eu comecei daqui e voltei um pouco. Se a gente juntar a bundinha do A com a extremidade do B, o vetor soma, ele vai dar menor do que o caso de cima, percebe? Ó, utilizando o mesmo método, tudo bem? E isso, gente, não precisa nem colocar aí, é só pensar. Eu tenho um vetor para a direita com um valor e outro vetor para a esquerda com outro valor, né? É meio que esse vetor ele está tirando um pouco do anterior, tudo bem? Então, se o A tiver módulo 5 e o B tiver módulo 2, o meu resultante vai ser 3, tudo bem? Eu vou fazer 5 menos 2. Essa aqui é a ideia. E geometricamente a gente percebe isso, né? Ó, é o tamanho desse menos o tamanho desse pequenininho aqui. Então vamos escrever aqui, ó.
o nosso vetor soma, o módulo do vetor soma, vai ser igual à diferença do módulo de cada vetor. Então vai ser o vetor A menos o vetor B. Tudo bem? E o sentido que o vetor soma vai ficar é o sentido de quem é maior, de quem ganha, beleza? Então, sei lá, se eu tivesse 10 para a esquerda e 5 para a direita, ia ganhar o 10. Então o meu resultante ia ficar para a esquerda, beleza? Então na mesma direção é bem simples, tá? Mesmo sentido eu vou somar, sentidos opostos eu vou subtrair. Mas também a gente vai chamar de soma e vocês vão entender isso mais quando eu falar o que é vetor oposto. Já vai fazer sentido, tá? E aí, vamos lá. O segundo caso, gente, é quando eu tenho vetores perpendiculares. Esse é o segundo caso mais tranquilo. Por quê? Quando eu tenho vetores que fazem 90 graus entre si, essa é a definição, né, de perpendicular, a gente vai usar o método do paralelogramo. Tudo bem? Ou o método, tanto faz, pode ser o do paralelogramo ou pode ser o da poligonal. Por exemplo, eu junto aqui, ó, cabecinha na bundinha. Eu sei que esses vetores aqui, ó, eles são perpendiculares, legal? Então o que eu vou fazer? O nosso vetor resultante, né? Vamos chamar esses vetores aqui de A e B novamente, tá? Esse aqui vai ser o nosso vetor A e o nosso vetor B. O nosso vetor soma, e às vezes vocês percebem que eu falo vetor resultante, tá? É semelhante à ideia, tá? Então o que a gente vai ter? O nosso vetor soma, ele vai unir a bundinha do primeiro até a cabecinha ali do último. Esse vai ser o nosso vetor soma. E aí eu quero saber, qual é o valor do vetor soma? Se esse vetor A, ele tiver módulo, vamos colocar aqui, o vetor A tem módulo 4 e o vetor B tem módulo 3, tá? Por exemplo, tá? É só um exemplo. O que a gente pensaria? Nossa, o vetor A mais o vetor B é 4 mais 3, que é 7. No mundo normal, no mundo escalar, essa conta faz sentido. Só que no mundo vetorial, 4 mais 3 não é 7 necessariamente. Nesse caso aqui, pensa comigo, eu tenho um triângulo retângulo. É isso que a gente está percebendo aqui. E quando a gente tem um triângulo retângulo, para quem não lembrar, em geometria, a gente vai trabalhar com isso, com triângulos retângulos. Mas a gente tem um teorema que chama Teorema de Pitágoras. Então tem um lado AB e C. O Teorema de Pitágoras diz que C ao quadrado é igual a quadrado mais B ao quadrado. Isso é o Teorema de Pitágoras que a gente não vai demonstrar nessa aula. Que a gente está falando aqui, a gente está só usando a ferramenta matemática, beleza? Então, na verdade aqui, quanto vai valer meu vetor soma? Se eu dizer que S, certo? Sem a setinha em cima, é o módulo vetor soma, eu vou escrever assim, ó. S ao quadrado vai ser igual ao módulo de A ao quadrado mais o módulo de Bzão ao quadrado. Então, esse S ao quadrado vai dar o quê? 4 ao quadrado mais 3 ao quadrado. 4 ao quadrado, gente, é 16. 3 ao quadrado é 9, certo? A soma disso dá 25, tá? Então, o que a gente vai ter? Que S ao quadrado é igual a 25. Portanto, o S vai ser igual a 5. Muitas pessoas já conhecem, né? Já de cara já vê, putz, é o triângulo 3, 4, 5, é um triângulo pitagórico, beleza? Então olha que doido, no mundo vetorial, 4 mais 3 é 5, nesse caso, beleza? Então por isso que a gente tem que reaprender a fazer essas operações básicas, porque a gente vai usar direto isso. Então vamos lá. Primeiro caso é o mais simples, vetores na mesma direção, tranquilo, tá no mesmo sentido eu somo, tá em sentidos opostos eu subtraio, show. Vetores perpendiculares. Pitágoras na veia, tá? Tá fazendo 90 graus, eu vou usar um Pitágoras. Agora, quando os vetores estão formando um ângulo qualquer, o que a gente vai fazer aqui, gente? Basicamente, a gente vai usar uma ferramenta matemática um pouco mais rebuscada, mas nem tanto, que a gente trabalha em geometria, porque aqui é pura geometria, tá? Então, o que a gente vai ter? Imagina esse exemplo que eu coloquei aqui, que eu tenho esses dois vetores, A e B, formando um ângulo qualquer entre si. Perceba que eu já coloquei as origens deles unidas, porque eu já vou desenhar aqui o método do paralelogramo. Então, para a gente fazer o método do paralelogramo, como que vai ficar isso? Eu já coloquei aqui embaixo, ó. Eu fiz, né, aqui o vetor A replicado aqui, beleza? Então eu peguei ele aqui, copiei e joguei para lá. E o B, eu peguei o vetor aqui e joguei lá para cima. Método do paralelogramo que a gente já falou anteriormente. E o vetor resultante é esse que eu coloquei de laranjinha aí, beleza? Então, o que a gente vai ter? Como que a gente vai conseguir achar o tamanho desse vetor R? A gente vai ter que pensar muito em geometria, tá, gente? Então, vamos lá, vamos ter alguma ideia. Geralmente em geometria, a gente gosta de trabalhar com triângulos, beleza? Show? E esse R, ele faz parte de um triângulo,
tá? Então eu vou destacar para vocês esse triângulo aqui, ó. Então ele faz parte desse triângulo. Todo mundo concorda com isso, ó? Beleza. E desse triângulo, o que que a gente tem? A gente tem duas informações. A gente tem o tamanho B e a gente tem o tamanho A. Por quê? Se o A foi replicado aqui para o lado, eu sei que esse tamanho aqui, ele também vale A. Beleza? Então, vamos colocar aqui, ó, em módulo. Então, eu vou até replicar esse triângulo aqui, ó. Vamos pegar, a gente já sabe que ele é A, tá? Então, eu tenho um triângulo que ficou assim, ó. Com tamanho B, com tamanho A e tamanho R, certo? Legal. Mas aí, como é que eu posso descobrir o tamanho R? Tem uma ferramenta matemática que a gente usa que chama Lei dos Cossenos, tá? O que a Lei dos Cossenos diz? E se você não lembrar, não tem problema. Você vai entrar no módulo de geometria e entender de onde vem a Lei dos Cossenos. Mas a Lei dos Cossenos diz assim, ó. Se eu tenho dois lados conhecidos e eu quero saber um terceiro, é interessante que eu saiba um ângulo desse triângulo. E, inclusive, se eu souber esse ângulo aqui, ó, eu vou chamar esse ângulo de alfa. Show de bola? Se eu souber esse ângulo alfa, o que a Lei dos Cossenos vai dizer pra gente? Ela vai dizer que R ao quadrado, muito parecido com Pitágoras, tá? Ó, é igual a ao quadrado mais B ao quadrado. Tudo bem? Só que a gente vai ter um termo adicional porque é um triângulo qualquer. E a demonstração diz que a gente vai ter um menos 2 vezes A vezes B. E como chama a Lei dos Cossenos, né? A gente vai ter um cosseno do ângulo que a gente pegou aqui. Do ângulo entre os lados que estão desse lado, tá? Essa aqui é a famosa Lei dos Cossenos. Ótimo. Beleza. Então, eu coloquei aqui uma ferramenta matemática que a gente poderia usar para achar o R. Porém, a gente tem um problema. A gente tem o ângulo alfa. Pensa aqui, ó. O ângulo alfa ele estaria bem aqui, ó. A gente não tem ele na figura, certo? O ângulo que a gente tem foi esse ângulo θ aqui do lado, né? Esse ângulo θ que foi dado. E agora que a gente vai fazer um paranauê aqui de geometria interessante, beleza? Olha só, eu vou pegar esse B e eu vou fazer um prolongamento nele, tá? Eu prolonguei. E aí, prestem muita atenção. Esse lado A, ó, a direção do lado A, que é essa reta roxa que eu coloquei, ela não foi replicada para cá, ó? A direção é a mesma, são retas paralelas. Assim como essa direção aqui, ó, ela só está se estendendo. Faz sentido? E aí, o que eu quero mostrar? Se o θ é a abertura entre essa direção e essa reta, essa mesma abertura está aqui, ó. Faz sentido ou não? O θ está bem aqui, ok? Então, ó, eu estou trabalhando aí com incógnitas, mas vai acompanhando. Poderiam ser números. Eu sei que assim, ó, sei lá, se aqui fosse 30, eu sei que aqui é 30 também, tá? Então essa que é a ideia aqui, essa visualização. Então eu não sei quanto vale o alfa, mas eu sei o quê? Que o alfa mais esse θ juntos aqui, ó, eles estão formando um ângulo de 180 graus. Isso aqui dá meia volta juntando, tudo bem? Então estamos usando propriedades de geometria, tá? Então o que a gente tem? θ mais alfa é igual a 180 graus, ok? Então, ó, estamos usando os vários recursos da matemática. Eles chamam, né, quando a gente soma esses ângulos da 180 graus, a gente chama de ângulos suplementares. E ângulos suplementares, a gente tem uma propriedade de trigonometria muito interessante. Quando os ângulos são suplementares, o cosseno de um é igual a menos o cosseno do outro. A gente não vai se aprofundar no estudo agora, mas dá para demonstrar isso tranquilamente usando o ciclo trigonométrico, tá? Mas gravem aí em geometria vocês, reforcem esses conceitinhos, tá? Então, por enquanto, estou afirmando essa propriedade de matemática. E isso vai ajudar muito a gente, porque olha só, faltava para a gente só saber o cosseno do alfa. E agora a gente pode calcular. Então, a gente vai escrever que assim, ó, r ao quadrado vai ser igual a ao quadrado mais b ao quadrado, que nem a gente tinha escrito ali do lado, menos 2ab vezes cosseno de alfa, beleza? Cosseno de alfa a gente não tem, porém o cosseno de alfa é a mesma coisa que menos cosseno de θ, pela propriedade que a gente acabou de ver. Então, eu posso reescrever tudo aqui embaixo, ó. Eu tenho ainda 2ab, tenho menos aqui, b ao quadrado mais a ao quadrado, r
ao quadrado, beleza? E essa forma, agora eu estou trabalhando com várias informações que eu já tenho. Eu tenho o valor de A, eu tenho o valor de B, eu tenho o valor de θ, então eu consigo achar o meu vetor R. Então a forma final que a gente vai escrever é que, vamos lá, R ao quadrado vai ser igual a ao quadrado mais B ao quadrado, e esse menos com esse menos, ele vai ficar mais aqui. Então vai aparecer um mais 2AB vezes cosseno de θ. Tudo bem? E essa daqui, né, é o que muita gente chama, né, de lei dos cossenos da física. Então, por que chama de lei dos cossenos da física? Ah, é porque na matemática a lei dos cossenos é menos. E aqui na física a única diferença é que aparece um mais, né? Mas cuidado, gente, com essas coisas mais decoradas. Muita gente acha que realmente existem duas leis dos cossenos. Mas na verdade é uma só. A gente só está aplicando, usando propriedades de geometria para conseguir resolver um problema na física, tá bom? Então, assim, se eu tivesse, né, vamos colocar aqui embaixo. Imagina que eu tenho um vetor de tamanho 4 e outro vetor aqui de tamanho 3, e eu tenho um ângulo aqui de 60. Se eu sei aquela expressão, o que eu vou dizer? O meu vetor resultante, ele vai estar para cá, né? Vamos fazer o nosso vetor resultante aqui. E esse vetor resultante, como a gente vai achar? Vai ficar R ao quadrado igual a 4 ao quadrado mais 3 ao quadrado, né? Então, estou pegando os vetores e levando ao quadrado, mais, certo? Porque a gente já vai usar esse ângulo aqui entre eles, beleza? Mais 2 vezes 4 vezes 3 vezes o cosseno de 60 graus. Então é só um exemplo numérico para ficar mais claro aquilo que eu coloquei, tá? E aí como que vai ficar? Ó? R ao quadrado é igual a 16 mais 9 mais 4 vezes 3, 12 vezes 2, 24. E o cosseno de 60 é meio. Beleza? Então a gente vai ter aqui R ao quadrado é igual a 25 mais 12. 24 dividido por 2 é 12, tá? Então nosso R ao quadrado aqui, nesse meu exemplo numérico, vai ser igual a 37. Então o meu R é igual a raiz de 37. Tudo bem? Acompanha, né, com calma esses passos aqui, mas eu só dei um exemplo numérico de aplicação. Se eu tiver dois vetores e o ângulo entre eles, como eu encontro o vetor resultante. Show de bola? Então, gente, né, entendemos o terceiro caso, tá? Que é o caso mais chatinho, porque a gente tem que usar a lei dos cossenos, é mais trabalhoso. Mas depois a gente vai ver uma regra que, se a gente quiser, a gente não precisa nunca usar a lei dos cossenos. A gente pode usar outra ferramenta que vai ajudar, mas é importante a gente saber isso aqui, tá? Esse quarto caso que eu coloquei aqui, tá? Não é um caso novo, tá? É a mesma aplicação dessa lei dos cossenos que eu acabei de colocar. Porém, é um caso especial que, se você souber, vai ajudar você a economizar um tempo. Mas lembra, você não precisa necessariamente decorar, tá? Então, assim, quando eu tenho vetores iguais formando um ângulo de 120 graus, eu vou ter uma coisa interessante. Imagina que esse vetor tem um valor A e esse um valor A. Quando a gente fizer aqui, ó, o paralelograma, a regra do paralelograma, isso aqui não vai ficar perfeitinho, tá? Mas o que a gente vai ter? Vamos pegar aqui nosso ângulo e jogar para baixo e nossa resultante vai estar bem aqui assim, ó. Beleza? Esse é o nosso vetor resultante. Se a gente aplicar a lei dos cossenos nesse caso, olha que propriedade interessante que a gente vai ter. Vai ficar assim, ó, vamos lá. R ao quadrado igual, aí vai ser A ao quadrado mais A ao quadrado, beleza? Então, o quadrado dos dois vetores. E aí a gente viu que é mais, a gente vai colocar um mais porque a gente vai usar o ângulo entre os vetores. Então vai ficar aqui. Vamos ajustar. Então vai ficar mais 2 vezes A vezes o cosseno de 120 graus. Ok? Então, gente, vamos resolver essa conta. R ao quadrado aqui vai ser igual a 2A ao quadrado mais 2A ao quadrado vezes o cosseno de 120. Na trigonometria a gente tem que o cosseno de 120, lembra que eu falei? Quando eu tenho dois ângulos que somam e dão 180, o cosseno de um é menos o do outro. Qual o ângulo que somado ao 120 dá 180? É o 60, certo? Então 120 mais 60 dá 180. Então o cosseno de 120 é igual a menos o cosseno de 60 graus.
Ah, entendi. E o cosseno de 60 graus é um ângulo notável que a gente sabe. Então vai ficar 2a ao quadrado mais 2a ao quadrado vezes menos meio. Tudo bem? Quando eu multiplico isso por menos meio, o que eu vou ter? Ó? O 2a ao quadrado vai continuar aqui. E o 2a ao quadrado dividido por 2 vai cortar e vai ficar negativo. Então vai sobrar só a ao quadrado. Espera aí, 2a ao quadrado menos a ao quadrado dá apenas a ao quadrado. R ao quadrado igual a ao quadrado, certo? Tirando a raiz dos dois lados, a gente conclui que R, o vetor resultante, é igual ao próprio A. Ah, Eufrásio, agora entendi. Por isso que você colocou esse caso especial. Sim, porque quando eu tenho dois vetores iguais com uma abertura de 120 graus, o vetor resultante, eu nem preciso fazer a conta, eu já sei que ele é igual ao valor de cada um dos vetores, certo? Então se aqui é 10, aqui é 10, o resultante vai ser 10 também, beleza? Então essa propriedade que é interessante de uma aplicação, né, da soma dos vetores aqui. Show de bola até aqui? Então aprendemos todos esses casos de soma de vetor. Então a gente tem o caso 1, que é o mais simples, o caso 2, que é mais simples também, que é os vetores perpendiculares, que a gente só usa o Pitágoras, e o caso 3, que é o mais chatinho, que tem que usar a lei dos cossenos. Mas, o que a gente vai fazer? Qual que é a boa notícia? Agora, a gente vai aprender, né, a subtração de vetores, a multiplicação por escalar, mas vai ter um negócio interessante mais pra frente, que vai ser a decomposição de vetores, beleza? Quando a gente falar de decomposição de vetores, a gente vai ver que a gente consegue transformar todos os casos ou no caso 1 ou no caso 2, e a gente dispensa ter que ficar usando lei dos cossenos, tudo bem? Mas então, para a gente terminar essa aulinha daqui, vamos falar da subtração e multiplicação por escalar. A subtração de vetores, gente, ela é muito simples, a gente vai usar os mesmos métodos. Pensa que assim, subtrair vetores vai ser a mesma coisa que somar, tudo bem? Então não existe um método novo para subtração, eu vou somar. Mas como assim somar, Eufrásio? Para a gente entender essa ideia, a gente tem que entender o conceito de vetor oposto. Quando eu tenho um vetor V para lá, simplesmente, se eu chamei ele de V, o vetor oposto é o quê? É um vetor que tem mesmo módulo, mesma direção, porém sentido oposto. Esse é o vetor menos V. Ok? Então, olha que interessante. Se eu tenho um vetor para lá, para a direita, que é V, o para a esquerda, o igual a ele para a esquerda é menos V. E isso vai permitir o quê? Que a gente transforme toda a subtração em uma soma. Não entendi ainda, Eufrásio? Vou fazer você entender agora, olha só. Imagina que eu tenho que subtrair um vetor A de um vetor B. Putz, Eufrásio, você não ensinou nenhum método de subtração, mas eu ensinei de adição. Então a gente vai fazer uma gambiarra. Concorda que fazer A menos B é a mesma coisa, eu posso escrever que é A mais o vetor menos B? Olha só, agora eu escrevi uma soma. Eu estou somando o vetor A com o vetor menos B. Mas o que é o vetor menos B? É o vetor oposto, certo? Acabei de falar. Então, olha só, se eu tiver um vetor A para cá e um vetor B para cá, e eu quero fazer o vetor A menos o vetor B, basta eu fazer o quê? Basta a gente inverter o valor do vetor B, o sentido, certo? E ele vai virar o vetor menos B. Agora é um novo vetor. O que eu quero fazer? Eu quero somar esses dois. E aí eu uso qualquer método que a gente aprendeu. Por exemplo, cabecinha na bundinha. Então eu vou pegar o A aqui, o vetor B eu vou conectar cabecinha na bundinha, tudo bem? E aqui vai estar o meu vetor resultante, ó, a bundinha do primeiro até a cabecinha do último, beleza? Então esse é o meu vetor, vamos chamar de vetor diferença, beleza? Tranquilo? Percebe que a gente fez um método de soma de vetor, só que eu somei com o oposto, e isso é equivalente a fazer a subtração. Show de bola? Então, nada de novo aqui, a gente só precisa entender conceitualmente. Entendendo isso, a gente consegue fazer qualquer subtração utilizando os métodos que a gente já falou anteriormente. Então, por último, a gente vai falar sobre multiplicação por escalar. E isso aqui é a coisa mais tranquila da gente entender. Porque assim, gente, ó, imagina que a gente tem um vetor aqui, V. E aí eu quero representar um novo vetor. É o vetor M, que eu vou chamar. E vamos supor que a gente diz que o vetor M é o vetor 3 vezes o V. Beleza? Tá, então eu estou pegando o vetor e eu estou multiplicando um escalar, um número. Beleza? O que vai acontecer?
Quando eu tenho uma multiplicação por escalar, não vai mudar módulo, não vai mudar sentido, afinal escalar não faz diferença em módulo, em direção e sentido, mas ele vai alterar o módulo do nosso vetor. Ou seja, o vetor m ele vai ser mesma direção e sentido que o vetor v, porém ele vai ser um vetor mais compridão. Ele vai ser um vetor que é 3 vezes o vetor v. Então aqui está nosso vetor m, que é igual a 3 vezes o vetor v, ok? Ou seja, multiplicação por escalar faz o que no vetor? Muda o tamanho dele, muda a intensidade, beleza? E a gente vai ver diversas expressões na física que é isso. Então, por exemplo, mais pra frente, dando um spoiler, a gente vai escrever que força é igual a massa vezes aceleração. Olha, isso aí já dá uma ideia muito legal pra gente. Isso aqui é uma fórmula que vai aparecer. Mas eu nem sei o que é F, eu nem sei o que é A, por exemplo. Nem sei o que é M. Mas eu sei que M é um escalar porque não tem setinha em cima. F e A são vetores porque tem a setinha em cima. Então eu já sei que força e aceleração têm mesmo sentido. Porque esse M de massa é sempre um valor positivo, tá? Então, o que vai acontecer? Se eu tiver o valor A, o valor do vetor A, e eu tiver o valor desse escalar, por exemplo, se for 3, eu sei que o F vai ser um vetor no mesmo sentido, mesma direção, só que 3 vezes maior. Ah, Eufrásio, mas e se esse escalar for negativo? Não tem problema. Vamos dar um outro exemplo que a gente vai ver mais pra frente. Força elétrica vai ser igual a carga vezes campo elétrico. Pô, Eufrásio, não faço ideia do que é isso, não tem problema. Pensa assim, Fel, Q e E. Tudo bem? Então a gente não sabe o que é, mas eu sei que isso é um vetor, eu sei que isso é um vetor e isso é um escalar, porque basicamente não tem a setinha em cima. Se esse escalar for um valor negativo, né, por exemplo, imagina que é menos 4, beleza? O que vai acontecer? Eu sei que se o vetor E ele aponta para um sentido, beleza? O vetor F e L, o vetor Fel, que é o de força elétrica, ele vai ser um vetor 4 vezes maior. E o negativo indica o quê? Vetor oposto. Então ele é um vetor 4 vezes maior para o outro lado. Tudo bem? Então esse vai ser o meu vetor Fel, que vai ser menos 4UE. Beleza? Então o menos diz o quê? O sentido, inverti o sentido. E o valor que eu estou multiplicando diz o quê? A mudança, né, que eu vou dar no tamanho do vetor. Então é assim que funciona a multiplicação por escalar. E com isso, gente, a gente já sabe fazer todas as operações com vetores, exceto a de decomposição de vetores, que vai ser a mais importante, mas que a gente vai falar em outro momento. Então até aqui, está tudo bem, gente? Vetor, revise muito, porque é tipo aprender a fazer conta de mais e menos. Se a gente não souber trabalhar com vetores, a gente não vai conseguir avançar para outros conteúdos da física, porque vetor vai despencar. Show de bola, gente?